Olá, amigões e amigõezonas, como é que vocês estão? Hoje eu tô muito bem, tô muito alegre, muito feliz e trago um novo videozão pra vocês aqui do canal. E minha gente, eu quero pedir, pelo amor de Deus, aqui o mendigo de like, modo ativado, ó. Que vocês deixem o likezão aqui, porque ajuda tanto que vocês não têm noção. Hoje a gente vai falar sobre os famosos que odeiam a apresentadora Sônia Caixão. Vamos falar de tudo as tretas da Sônia Abrão, minha gente. O vídeo de hoje tá incrível, tá imperdível e eu conto com a sua presença até o final, porque esse é o nosso momento, o nosso encontro diário. E é lógico, minha gente, que depois da vinheta eu te conto tudo. Minha gente, há muitos e muitos anos a gente vê a presença da Sônia Caixão na televisão, né? Ela já chegou a ser vice-líder de audiência com seu programinha Tarde é Sua na Rede TV. Mas isso eram outros tempos, no tempo áureo da Sônia Abrão, minha gente. Hoje, a Sônia Abrão perde pro Cocoricó na TV Cultura. Mas mesmo assim, o seu nome sempre está em evidência, está em alta. E é lógico que em todos esses anos de carreira, Sônia Abrão acumulou diversas polêmicas. Entre elas, minha gente, a acusação da apresentadora ser extremamente sensacionalista e abusar de mortes e casos policiais em seu programa. O programa da Sônia Abrão, não tem lá uma equipe, sabe? Uma equipe de jornalista, uma equipe de redator, uma redação, não tem. Ela fica lendo revista com os coleguinhas sentados na mesinha lá, né? E eles ficam só dando notícia que os outros já deu, que os outros já inventou, né? E quando morre algum famoso, minha gente, ela entra em êxtase. Porque assim ela tem pauta para uns 3, 4 dias do seu programa. Ela suga, minha gente, até a última gota de sangue do defunto, assim, para poder ter audiência. E para falar todos os fatos, ninguém aguenta mais. Olha, quando morre alguém, a coisa mais chata é Sônia Abrão, porque ela fica semanas falando da morte do defunto famoso. E foi por isso que ela pegou o apelido de Sônia Caixão, coveira. Ela não gosta, ela até fica brava. Mas de fato, Sônia Abrão adora explorar a morte e explorar pautas sensacionalistas dos outros. Sônia Abrão também foi muito acusada de inventar pautas nos seus programas. Essa semana, por exemplo, o colunista Flávio Rico do R7 fez um desabafo falando que está de saco cheio e cansado de tantas especulações e chutes em programas de televisão. Ele disse: querem ficar bravos comigo? Fiquem. Querem ficar magoados? Fique também. Há tantos anos trabalhando nessa área de entretenimento, nunca vi tantos chutes e tantas invenções como a gente vê nos dias de hoje. É uma falta de respeito, é uma irresponsabilidade com as pessoas que consomem esse tipo de produto. E dizem, minha gente, que ele tá jogando na cara da Sônia Caixão, porque o programa dela é feito de chute. Tem um cara lá que chama Alessandro Lobianco e ele inventa tanta coisa, inventa que tem fonte dentro da Globo, que tem fonte na Record. Ele parece um vidente prevendo o que vai acontecer na televisão. E a maioria das coisas que ele prevê nunca acontece. E o Flávio Rico, pra quem não sabe, minha gente, ele é um dos maiores jornalistas que cobre essa área de entretenimento do país. E ele diz que tá esgotado com tanto chute, com tanto palpite, com coisa que os outros tá inventando, que não sei quem falou, que o outro falou, que a minha fonte de não sei das quantas, quando na verdade não tem fonte nenhuma. E é lógico, minha gente, que uma das maiores polêmicas da carreira da Soninha foi quando ela se envolveu no caso Eloá. Vocês lembram do caso da menina Eloá que foi sequestrada pelo seu namorado Lindenberg, né? A polícia estava em negociações avançadas para que ele se rendesse. Até que a Sônia Caixão, minha gente, tomou a linha, que era uma linha exclusiva da polícia com o bandido, com o sequestrador, e começou a conversar com ele ao vivo no programa. Oi, lindinho, tudo bem com você? Acho melhor você se entregar, bobo. O que você acha? Ela ficou horas conversando com o sequestrador, enquanto a polícia estava esperando a Sônia Caixão desligar o telefone para poder conversar com ele. Dá tempo de resolver essa situação. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi. Então por que a situação está chegando a esse ponto agora? Tava com 4 pessoas. Então. Liberei uma, depois de um tempo liberei outra. Em resumo, vocês lembram o que aconteceu, né? A menina Eloá, infelizmente, minha gente, ó, foi de arrasta pra cima. E o promotor do caso, minha gente, anos depois, deu entrevista na linha direta lá. E ele fala que a Sônia Abrão teve sim culpa no cartório, porque ela atrapalhou as negociações e as investigações da polícia. Ela assumiu o lugar da polícia. Eu já contei essa história completa pra vocês em outro vídeo, vocês lembram, né?
Mas hoje o nosso foco é de falar de famosos que odeiam a apresentadora Sônia Abrão. Minha gente, quem vê a Sônia Abrão apresentando com aquele zoinho pendurado dela assim, pensa que ela é inofensiva, que ela é uma senhorinha bozinha. Mas vocês não sabem, a Sônia Abrão é uma senhorinha extremamente perigosa. A primeira pessoa que perdeu o respeito pela Sônia Caixão, que não suporta mais ela, é o César Filho. Em 2016, Sônia Abrão e seus coleguinhas de bancada inventaram que César Filho, quando voltasse de férias, ele não estaria mais no programa Hoje em Dia, que ele iria para o Domingo Espetacular. O César então foi muito educado nas redes sociais e disse: eu preciso desmentir um boato que está tomando verdade, que está tomando uma proporção enorme. Hoje no programa da minha querida Sônia Abrão foi dito que eu não voltaria para o Hoje em Dia. Isso é mentira, eu vou voltar. Tem que ter mais responsabilidade. O César Filho é um gentleman, ele foi extremamente carinhoso com a Soninha. E aí no outro dia ela veio no programa: César Filho, você tá falando de mim? Não adianta me chamar de querida se vai me esculhambar. Você não vai voltar pro programa mesmo? Porque eu tenho as minhas fontes. E o César voltou a rebater, falando: Sônia, não é assim, não sei o que. E a Sônia comprou uma guerra com ele colossal, do tamanho do mundo, minha gente. Fato é que após isso, César continuou mais 7 anos apresentando, minha gente, o programa Hoje em Dia. E ele só foi sair de lá no início desse ano, quando ele foi para o SBT. E a nota, como sempre, era uma nota mentirosa, dada pelo programa da Sônia Abrão. O César disse que ficou chateado com a maneira reativa com que ela reagiu quando ele desmentiu aquilo, porque foi ela que inventou. Os dois eram amigos e não precisava disso, né? Minha gente, vocês lembram que até um tempo atrás, a Fatinha Bernardes apresentava o programa Encontro. Mas o programa era tão ruim que nem ela gostava de aparecer. E era mais um desencontro com a Fatinha Bernardes do que encontro, porque ela nunca aparecia no programa. Até que ela saiu de uma vez, entrou a Patrícia Poeta e Manelzinho Soares no lugar. A Patrícia entrou como apresentadora titular e o Manuel Soares como co-apresentador. Só que aí começou a treta entre os dois, gente. A Patrícia e o Manuel não se dava bem, um trocava farpa com o outro, era uma coisa horrorosa no ar, minha gente. Só que muita gente na época dava razão pro Manuel Soares antes de aparecer quem era de fato o Manuel Soares dos bastidores. Também tem um vídeo no canal aqui, minha gente, em que eu desmascarei o Manelzinho. Ele se pagava de coitadinho, de vítima da sociedade, mas na verdade quem cortava o 12 com ele era a Patrícia, minha gente. E depois de tantas denúncias no compliance da emissora, Manuel Soares foi demitido. E olha que pra Globo demitir alguém, minha gente, principalmente alguém que é da militância, é a coisa mais difícil do mundo. E aí, a Sônia Abrão desceu o pau na Patrícia Poeta. Todo dia esculachava a Patrícia, todo dia. Até que um dia, ela chamou a Patrícia Poeta de grosseira, de desleal, chamou ela também de recalcada, de grossa e de invejosa. A Patrícia aguentava calada todos os dias os ataques da Sônia Caixão. Sônia Caixão acabava com a Patrícia e ela ficava: meu Deus, essa mulher tá acabando comigo. Até viralizou na época uma foto da Patrícia Poeta chorando na praia. Sônia Caixão tá acabando comigo. O que essa mulher quer comigo? Meu Deus, eu não sei o que ela quer de mim. A Patrícia, minha gente, tentou de todas as formas negar as notas que a Sônia Caixão dava no programa, mas não tinha jeito. Um dia ela falou: quer saber de uma coisa? Vou processar essa mulher. E ela processou a Sônia Caixão. E aí, minha gente, lá na hora da audiência, da primeira audiência, era uma audiência de conciliação e o juiz perguntou: vocês querem que tenha algum acordo aqui, né? Sônia Abrão, você quer pedir perdão pra Patrícia? Sônia Caixão diz: eu não quero pedir perdão pra essa mulher. E aí, minha gente, sabe o que aconteceu? O processo vai adiante. Vamos ver o que vai dar. Porque a Sônia Caixão dobrou a aposta. Minha gente, agora é uma treta entre a cantora de cabaré internacional e a Sônia Abrão. A Anittona, minha gente, em 2017, estava sendo detonada pela Sônia. A Sônia detonava a Anitta de tudo quanto é jeito. Ter todo esse lado positivo, mas ela tropeça no caráter e na personalidade. É novinha também, né? Ah, não é desculpa. Não é. Juro pra você que não é. E naquele ano a Anitta não foi convidada para o Rock in Rio. E a Sônia pisando em cima da Anitta. Lá falei, ela precisa ser mais humilde. Ela precisa aprender com a vida, que nem tudo é do jeito dela. Essa treta é boa, minha gente. Porque nessa treta eu fico do lado da própria treta. E na treta com a Anittona, minha gente, a Sônia ficava mais brava porque a Anitta rebatia ela com sarcasmo.
Até que a Anitta soltou numa entrevista: eu acho que o ápice da carreira da Sônia Abrão foi quando ela foi atriz num clipe de duas cantoras muito famosas, Pepe e Neném. Era o máximo ela atuando naquele clipe. E a Anitta continuava zoando a Sônia Abrão. Eu gosto muito da Sônia Abrão. Ela é muito talentosa. Ela inclusive já negociou até sequestro, minha gente. E ela também antecipa e prevê a morte das pessoas. Vocês lembram que ela já matou até o Arlindo Cruz? A Anitta descendo o pau. Aí no outro dia a Sônia Caixão veio: ai, a Anitta tá falando mal de mim. Anitta, você vive de factoides. Vive de inventar fatos sobre você. Menina, cresça, fique humilde. E as duas começaram a se engambelar na treta, minha gente. Era o sebo puro se encontrando, sabe? Na treta dessas duas você sente aquele aroma do sebo das duas, né? Eu acho é pouco. Minha gente, a próxima treta é uma treta de fofoqueiro. O Léo Dias quebrou o pau com a Sônia Caixão. O Léo Dias, minha gente, tava fazendo o seu programa e ele tava mostrando um VT sobre a Gretchen. E ele disse que na volta do VT, ele falaria ao vivo com a Gretchen no programa. Só que quando voltou do VT, ele falou que estava tentando falar com a Gretchen, mas a produção do programa da Sônia Caixão estava falando com a Gretona o tempo inteiro. Aí ele pegou e falou: Sônia Abrão, tenha mais respeito, Sônia Abrão. Você escutou falando aqui, antes do intervalo comercial, que eu ia falar com a Gretchen ao vivo. Sua produção tá ligando no Skype dela, ligando no celular, não deixa eu falar com ela. Vocês estão travando a linha da Gretchen, Sônia Abrão. Pra que isso, mulher? Você não precisa disso. Você quer roubar minha pauta? Já não basta você ficar roubando todas as notícias do meu portal e dando no seu programa sem os devidos créditos, você e sua equipe? E você quer vir ainda tomar minha entrevistada? Que coisa feia, Sônia Caixão. E aí a Sônia foi num podcast depois dizendo que ela não sabia que de fato a Gretchen daria uma entrevista pro Léo Dias. Mas é mentira, minha gente. Quem já viu o programa ao vivo no ar, sabe que na frente deles tem um monitorzinho com todos os outros canais e com tudo que tá passando nas outras emissoras. Eles acompanham para poder dar uma acertada ali no Ibope, né? Então ela sabia que o Léo ia mostrar. Na semana seguinte, Léo Dias foi chamado pro programa Raul Gil no quadro Para Quem Você Tira o Chapéu, e caiu a Sônia Caixão. Ele falou que não tirava porque ela roubava a pauta dele, porque ela era falsa e porque a Sônia Caixão ficava tentando atrapalhar as matérias que ele fazia. Sônia Caixão ficou revoltada. Aí na segunda-feira começou o programa da Sônia Abrão e ela já desceu o pau no Raul Gil. Eu acho que o Raul Gil é um ex-amigo. Ex-amigo. Você, Raul Gil, não poderia ter deixado aquele homem falar mal de mim. E aí a Sônia Abrão já virou a treta que era com o Léo Dias pro lado do vovô Raul Gil. O Raul Gil falou: Soninha, depois eu passo aí no seu programa pra te dar um beijo e um abraço, você é minha amiga. E ela falou no outro dia: não quero beijo nem abraço seu. Você nunca mais será convidado para o meu programa. Deu uma entrevista agora e disse assim: se quiser eu vou lá, eu dou um beijo nela, mas eu não quero de jeito nenhum, sabe? Nunca mais, não vai ter nenhum convite para que venha aqui e muito menos eu aceito o de ir lá, como eu já deixei muito claro. Como se o Raul Gil não fosse nem dormir de noite e não ir naquele programa Mequetrefe que dá um ponto de audiência, né, minha gente? O Raul Gil não ia nem dormir. Eu acho um desrespeito a Sônia Abrão ficar brigando com o velho vovô Raul Gil, um velho tão bonzinho, tão amável, tão fofinho. Fato é, minha gente, que depois disso, ela e o Léo Dias começaram a se engafinhar e os dois se odeiam até agora. E falando de Fofocalizando, eu lembrei de outra treta que teve com a Sônia Caixão lá no Fofocalizando. Vocês lembram que o Fofocalizando teve uma fase, minha gente, que era apresentado pela Lívia Andrade e mais um monte de comentaristas, entre eles a Mara Maravilha. E as duas se pegavam todos os dias. A Mara e a Lívia se odiavam, minha gente. Era treta em cima de treta. E aí a Sônia Caixão começou a se meter nas tretas e falar mal da Lívia Andrade no seu programa para elogiar a Mara Maravilha. A Mara foi afastada do programa, minha gente. E a Sônia Abrão desceu o pau na Lívia falando que a Lívia tinha puxado o tapete da Mara, que a Lívia era desleal, que a Lívia não era uma boa pessoa e que a Lívia era cruel. Gente, a Lívia Andrade voltou do programa, quando ela ficou sabendo que a Sônia Abrão desceu o pau nela, mostrou o trechinho no ar e começou a descer o pau e mandou que todos os telespectadores levantassem a hashtag lá no Twitter escrito Sônia Coveira. E vocês acreditam que a hashtag ficou em primeiro lugar nos trending topics do Brasil, Sônia Coveira? No outro dia, a Sônia Abrão desceu o pau na Lívia de novo e falou que ela não gostava desse apelido de coveira, de caixão, porque ela nunca explorou a morte de ninguém.
Não força também, né, Soninha? Que você adora sambar em cima do caixão do defunto. Você adora sambar no caixão do defunto. O fato é que até hoje as duas se odeiam. E todas as oportunidades que a Sônia Abrão tem pra falar mal dela no programa, ela fala até hoje. Minha gente tá falando do Léo Dias. Vamos abrir umas aspas aqui, uma fofoquinha rápida. Ontem eu vi o programa do Léo Dias um pedacinho, tô preocupado com ele. Ele voltou a dar aquele streamlick assim, ó, ele tava falando: Cariúcha, vamos chamar a próxima reportagem, Cariúcha. Não sei não, viu? Se ele não caiu no tóxico de novo. Deus queira que não, porque o homem tava tão bem. Mas ontem ele tava uma atitude bem suspeita. Olha lá, olha no YouTube depois o vídeo do programa, vocês vão ver o que eu tô falando. Quem também teve uma treta grande com a Sônia Caixão foi o Boninho, minha gente. Há um tempo atrás ele foi entrevistado pelo CQC e perguntaram pra ele: se você pudesse falar algo sobre o programa A Tarde é Sua da Sônia Abrão, o que você falaria? Você assiste A Tarde é Sua? E o Boninho respondeu: já assistiu A Tarde é Sua. É aquele programa da tarde apresentado por aquela apresentadora chata pra caramba que fica usando o BBB o programa inteiro, né? Minha gente, caiu aquilo como uma bomba na Sônia Abrão. No outro dia ela começou o programa: Boninho, você falou que eu sou chata? De apresentadora chata você conhece muito bem, você entende. Você é casado com uma. Descendo pau na Ana Furtado, que é a mulher do Boninho, né? E Sônia complementou dizendo: você tá preocupado que eu vou cobrir o BBB? Nunca mais vou falar desse programa, tô cansada de reality. De lá pra cá, minha gente, ela cobriu todos os BBB todos os anos. Se tirar o BBB do programa da Sônia Abrão, sobra o quê? Sobra nada. Sônia Abrão, ó, o programa dela no começo do ano, nos 3 primeiros meses, é BBB. Aí depois, os 3 outros meses que não tem BBB, o programa dela é caixão e é pauta inventada de emissora. Aí começa setembro a Fazenda. De setembro até dezembro é só Fazenda. E aí em janeiro volta o ciclo do BBB de novo. Então se ela não falasse do BBB, ela ia falar do quê? Não ia ter pauta, né, coitadinha? E ela teve que se humilhar e falar do BBB. Minha gente, uma das separações mais traumáticas do mundo da fama foi entre o Chimbiquinha e a Joelminha. A Joelma e o Chimbiquinha se separaram uns anos atrás. Diz que o Chimbiquinha tava metendo água em panela, aconteceu umas coisas aí. O Chimbiquinha feio daquele jeito, traindo a Joelma, né? Bom, porque a Joelma foi feinha antes, olha aí, ó. A Joelma, quando era pobre, parecia aquelas mulheres, sabe? Que fica brigando na fila do CRAS pra pegar a cesta básica na frente, sabe? Que fica lá na frente daquelas lojas que tem aquela baciada brigando pela última carcinha de 5 conto. Ela tinha essa cara, mas hoje a Joelma é belíssima, minha gente. Mas o Chimbiquinha nunca mudou, continua o mesmo trapo a vida inteira, né? Ele traiu a Joelminha ainda, minha gente. Que mundo, né? Só que a Sônia Caixão, ela sempre tem que pegar um lado da história. E ela pegou o lado do Chimbiquinha e começou a descer o pau na Joelma. Começou a xingar a Joelma de tudo quanto é nome. Respeito total, uma falta de dignidade profissional, de carinho com o seu público, de respeito a essa solidariedade que ela manipulou os fãs e conseguiu em relação a todo esse teatrinho de quinta que ela vem fazendo desde o momento dessa separação. Aí um dia, como se nada tivesse acontecido, a repórter da Sônia Abrão foi lá entrevistar a Joelma. Oi, Joelminha, manda um abraço pra Soninha. Aí ela falou: o quê? A Sônia Abrão vive me detonando. Essa mulher começou a falar mal de mim de graça. Nunca fiz nada pra essa mulher. E agora ela quer entrevista? Não dou entrevista para a Sônia Abrão. Não dou entrevista. Essa mulher, se ela quiser entrevistar, ela vai entrevistar o Chimbiquinha. Ela não entreviste. E a Sônia Abrão voltou a descer o pau. Fato é que a Joelma ameaçou dar um processo nela se ela não parasse de falar o nome dela. E agora ela quietou um pouco, faz tempo que não fala da Joelminha. Falando da Sônia Abrão é isso mesmo, minha gente. Eles vão lá na feira, compram meia dúzia de revista, depois eles vão lá antes de começar o programa, olha tudo que o Léo Dias postou, aí vem o Biancão lá. Minhas fontes disse dentro da Globo que a Mafu vai ser mandada embora. A minha fonte disse dentro da Globo que... Que fonte nada, você não tem fonte em lugar nenhum, rapaz. Inclusive esse cara foi acusado um tempo atrás de, ó, no namorado dele. O namorado dele apareceu com a cara toda bagaçada. E acha que é gente ainda esse povo pra falar dos outros. Que coisa feia. Minha gente, vocês gostam do programa da Sônia Caixão? Porque toda vez que eu faço um videozinho falando especificamente de uma pessoa, eu sou tão massacrado e atacado. Ontem até por causa do Silvio Santos me atacaram. Mas eu não tô nem aí, minha gente. Vocês podem falar o que quiser aqui. É o que eu sempre falo. Num lugar que é democrático, onde as pessoas têm vez, têm liberdade pra falar, eu tenho liberdade pra falar o que quiser e vocês de devolver pra mim o que vocês quiserem. E isso é bonito, minha gente. É a verdadeira democracia.
A gente tem que ter liberdade pra se expressar, pra falar. E é lógico, se a pessoa for cavala comigo nos comentários, eu vou ser cavalo de volta, não tá nem aí. Só que ultimamente eu tô preferindo entregar muito amor pros meus inscritos favoritos, pros meus cebozinhos e cebosetes, pras pessoas que me amam e que eu amo demais. Gente, eu não tenho de verdade como agradecer a vocês por tudo que vocês estão me proporcionando, por tudo que o canal tem vivido, minha gente, por essa reviravolta que o canal teve nos últimos 2 meses. Eu amo tanto vocês não têm noção. E como eu sempre digo, eu tento responder todos os comentários, mas às vezes é impossível, porque são muitos. Cada vídeo tem uma média, minha gente, de 3.000 comentários, então eu não consigo responder todos. Mas eu tento pelo menos ler todos, para deixar o meu carinho para vocês. Eu amo todos vocês, minha gente. Um beijão muito grande. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma noite incrível. E pode deixar a sugestão do próximo vídeo aí embaixo, minha gente. Que se o vídeo for viável de fazer, eu vou fazer. E vou trazer os créditos para quem deu a sugestão. Meu beijo grande para todo mundo. Até mais. Eu amo vocês.